Você pode ficar de pé, por favor. E eu gostaria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse 15 crentes cheios do Espírito Santo. Porque tem aqui. Homem com homem, mulher com mulher. Dá aquele abraço. Diga, seja bem-vindo. Que bom que você veio. Eita, glória a Deus! Amém! Glória a Deus, todo mundo de volta aos seus lugares, seus devidos lugares. Pode sentar, amém? Diga assim comigo: nós somos abençoados, cheios do Espírito Santo, prósperos, generosos e fervorosos. Eu estou aqui com outro assunto. De manhã eu preguei, né, lá na igreja do Tianguá, no campus Tianguá. Pela manhã eu preguei sobre nós confiarmos no Senhor. O que vem depois que confiamos no Senhor? Aí o que vem depois que confiamos no Senhor é a paz. Amém? Ele guardará em plena paz todos aqueles que nele confiam. Amém? E não podemos nos esquecer que Jesus é o príncipe da paz. E nós estamos num reino de paz. Amém? Hoje à tarde eu preguei lá em Tianguá sobre sermos livres dentro de qualquer circunstância. E eu falei sobre 3 pessoas que passaram pelo mesmo processo, a prisão, a cadeia. Falei de José, falei de Paulo e Silas e falei de Pedro. Mas nenhum deles baixou a guarda, ficou triste ou amedrontado quando a circunstância ficou desfavorável. Mas todas essas 2 coisas, gente, que eu preguei de manhã, sobre confiar no Senhor, e sobre o que eu falei sobre manter a alegria e a perseverança, mesmo numa situação contrária, adversa, se resume no que eu vou pregar aqui hoje à noite. Mantenham o fervor. Sejam fervorosos. Amém? Porque o que sustenta essa igreja, essa obra, não são as iluminações. Isso tudo é consequência, amém? Mas é o fervor no Espírito que atrai todas as coisas. Amém? Quando nós somos fervorosos, o que é fervor? Diga, fervor vem de fogo. Amém? Então o fervor vem do fogo. Quando a gente está com muito frio e quer ficar aquecido, a gente vai para um lugar onde a temperatura nos proporciona isso, onde tem algo para nos aquecer, amém? Mas a gente precisa estar fervoroso por dentro, porque quando você vai pegar em algo que é quente, logo sua mão solta, não é? Por quê? Porque nossa mão não foi feita para segurar coisas que estão pegando fogo. Amém? Quando você mantém o fervor na sua vida, Satanás vai querer tocar em você, mas não consegue, porque é fogo demais para cima dele. Então você tem que se manter esse fogo, manter esse fervor, manter essa alegria, manter esse fogo no Espírito. Que tudo pode estar ao contrário, mas você está ali com a alegria que vem por dentro, essa chama que vem por dentro, esse prazer de vir ao culto, amém? Que coisa mais linda. Eu estou vendo aqui gente que estava nos outros cultos nesse culto. Amém? Fiquei impactada com a Melissa. Cadê a Melissa? Melissa, você pode ficar de pé, Melissa? Por favor. Achei a coisa mais linda. Ela chegou para mim e foi mostrar a Bíblia dela, que é maior do que um tijolo, uma lapada de Bíblia. E toda riscada. E ela só tem 14 anos. A Bíblia é toda marcada. A Bíblia chega a estar mais assim... desculpa a expressão, mais encardida da mão, né? Vocês entendem, né, gente? Eu não estou avacalhando com a Bíblia, não, tá? Mas de tanto a gente segurar, vai ficando escurinho, que a Bíblia dela está mais escurinha do que a minha. Uma menina de 14 anos que chega para os pais e diz assim: pai, vamos para o culto? Agora a gente já participou de 2 cultos e tem o 3º culto. Vamos para o 3º culto, porque se a gente ficar em casa, a gente vai só assistir televisão ou fazer outra coisa. Mas no culto, olha só, uma menina de 14 anos chamando os pais, não que os pais não quisessem, mas glória a Deus é ter filhos fervorosos dentro de casa. Não crie seus filhos para o mundo.
Porque a gente ouvia muito meu pai, minha família, e a gente escuta muito por aí. Eu preparo os meus filhos para o mundo. Eu preparo as minhas filhas para o mundo. Não, você prepara os seus filhos para Deus. Para Deus, e por isso eles conseguem viver nesse mundo sem ser contaminados pelo mundo. Então, gente, nós precisamos manter esse fervor. Nunca você pode dizer que a sua vida espiritual está boa, que está tudo bem. Queira sempre mais, deseje sempre mais, busque sempre mais, invista mais no seu crescimento espiritual, leia livros, faça jejuns, faça oração, porque nunca vai ser o suficiente. Sabe, a gente nunca sabe qual é a batalha que vai enfrentar amanhã. A gente nunca sabe qual é o gigante que vai se levantar depois de amanhã. Mas Davi, quando soube da notícia de que Golias estava afrontando os exércitos do Deus vivo, ele não ficou como os exércitos de Israel. Porque a Bíblia diz que os exércitos de Israel ficaram em pânico quando souberam que o grande guerreiro estava ali gritando por quase 40 dias. Me apresentem um homem, me apresentem um valente entre vocês, que venha combater comigo. E o povo ficava amedrontado, inclusive Saul ficou amedrontado. Mas quando Davi ouviu que um gigante estava afrontando o exército de Deus vivo, ele não se comportou como um menino, apesar de ter um corpo de adolescente. Ele não se comportou como uma pessoa imatura espiritual, apesar da pouca idade. Ele disse: quem é este incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Quando o gigante se levantou, Davi não estava acabrunhado, mufino, como diz meu pai, mas Davi estava no fervor, pronto para aquela batalha. E a Bíblia diz que Davi até tentou usar o fardamento, a armadura de Saul, para poder combater aquele gigante, mas não deu certo. Mas eu te digo uma coisa: quando nós estamos no fervor do Senhor, o Senhor vai nos dar a estratégia para qualquer tipo de batalha. Amém? Existem vários tipos de batalhas, existem vários tipos de gigante, mas Deus é um só. O nosso Deus é um só. Ele é grande, Ele é invencível, Ele é indestrutível, Ele é valente, Ele é poderoso, nunca perdeu uma batalha, não perde a guerra. E é nele que você tem que se espelhar. Então Davi não se comportou como aquele exército fragilizado, como aquele exército amedrontado. Ele disse: quem é esse que se levanta contra quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Quando Davi diz: quem é este incircunciso? O que era uma pessoa circuncidada? Quando uma criança nascia, um menino, ele era consagrado ao Senhor. Então existia uma partezinha lá do órgão genital masculino que era cortada como uma forma de fazer uma aliança com o Senhor. E aquilo era uma circuncisão, era uma aliança na carne, era uma aliança de sangue. Todo menino israelita e todo estrangeiro que resolvia adorar o Senhor, ele era circuncidado. E aquilo era uma aliança com o Senhor. Então quando Davi diz: ei, quem é este incircunciso que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo? É a mesma coisa que ele estivesse dizendo: eu tenho aliança e ele não tem. Eu tenho promessa e ele não tem. Só uma pessoa fervorosa no Espírito vai se lembrar das palavras para vencer os gigantes diários. Para cada gigante na vida vai ter uma estratégia diferente que Deus vai te dar. Certamente que as mesmas bases elas vão continuar lá. O nome de Jesus, a oração, o jejum, as profecias. E eu vou listar aqui algumas coisas para vocês sobre o fervor. Amém? Mas estrategicamente, em algumas situações que você estiver diante de um gigante, Deus vai mandar você falar. Mas vai ter situações em que você vai estar diante de alguns gigantes que Deus vai mandar você se calar. Mas só pessoas fervorosas percebem se é para calar ou para falar, se é para avançar ou é para recuar. Você precisa estar no termômetro do céu. Você precisa estar aquecida com a chama divina. Porque gigante vai ter. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse: não desanimem. Não baixem a guarda. Ele disse: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou aqui em pé, olhando para um auditório cheio de pessoas mais que vencedoras. Se eu fosse você, estava dando cambalhota de glória. Sabe, irmãos, eu sei que a gente não pode medir a alegria e o fervor de ninguém por grito e por barulho. Porque às vezes muitas pessoas gritam pela empolgação,
Elas gritam por repetição. Elas gritam porque o outro gritou. Mas não partiu do coração entregue, partiu da mente, entende? Mas eu não posso colocar uma exceção no lugar da regra. A regra é clara, Arnaldo. Lembra do futebol? A regra é clara. Se nós estamos fervorosos, você só sabe se uma chaleira tem água fervendo quando começa a borbulhar. É ou não é? Esse é um dos sinais do fervor daquela água. É o fenômeno que acontece ali, que borbulha. Então você vê o que está acontecendo. Um crente fervoroso, ele não é murcho, ele não é mufino, ele não é de cabeça baixa, ele não é tímido, ele não é acabrunhado. Amém? Quando o gigante se levanta, ele tem tanto fervor e tanto ânimo no Senhor, que uma palavra contrária vem, mas ele rebate. Ele rebate com a palavra. E aí eu trouxe aqui alguns versículos para a gente lembrar que tem que manter o fervor. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você levanta a mão. Quantas pessoas aqui têm 1 ano de crente, de evangelho, que nasceu de novo? Levanta a mão. Bem alto, por favor. Pode baixar. Quantos aqui têm 2 anos de fé? 3, 5, entre 5 e 10 anos de fé. A maioria, uma boa parte. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu te falar uma coisa. Você nunca pode se conformar com aquilo que você já aprendeu ou que você já tem nesse tempo. Nenhum culto é igual ao outro. Sabe que quem mantém a temperatura, a atmosfera de um culto não é Deus? Porque você não sai da sua casa toda linda e maravilhosa, você não sai da sua casa todo pronto, porque você vem assistir um culto. Sabe por que a maioria de muitos cultos estão fracos por aí? Sabe por que não acontece milagre? Sabe por que não acontece salvação? Sabe por que os depressivos entram com depressão e voltam com depressão? Por que os tristes entram tristes e voltam tristes? Por que aqueles que precisam de uma bênção voltam sem a bênção? Porque as pessoas estão indo para o culto para assistir. E não é para cultuar. Culto não é para assistir. Culto é para cultuar. Algo tem que acontecer quando eu e você estamos diante do trono da graça. Amém. Aleluia. Já pensou, irmãos, numa hora dessa aqui, a palavra sendo pregada, e de repente uma pessoa passa a mão. Meu Deus, o tumor sumiu. O tumor desapareceu. Você crê em cultos assim? Uma pessoa que tem uma catarata, que tem um glaucoma, que tem uma pressão alta, que está chegando, a veia está pulsando no pescoço. De repente, baixa na hora. Não foi o remédio, não foi a provisão da medicina, mas a unção que despedaça todo o jugo no meio de um povo fervoroso. Porque você não veio para assistir, você veio para cultuar, para se entregar, para se jogar, para se lançar na presença. Então, olha só o que o texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. Ele dá aqui umas dicas para a gente manter esse fervor. Esse ânimo por dentro. Amém? 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, começa assim. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. A primeira coisa, pessoas fervorosas, elas reconhecem as suas lideranças. Pessoas fervorosas, elas reconhecem e consideram aqueles que trabalham em favor delas. Aqueles que presidem sobre vocês no Senhor e que te admoestam. O que é admoestar? É corrigir, é exortar, é chamar para a mudança, amém? Então, pessoas fervorosas, elas não têm problema de reconhecer que alguém foi colocado por Deus para instruir e para dizer, você está errado, você precisa tratar melhor sua mulher, você precisa tratar melhor seus filhos, você precisa se livrar disso que está sendo um vício na sua vida. Você tem que se alegrar, porque o rebelde, que é mais frio do que um iceberg, ele rejeita a instrução, ele rejeita quem dá a instrução. Mas uma pessoa que é fervorosa, ela está sempre pronta para receber qualquer que for a instrução vindo da parte de Deus. Então essa é uma característica de uma pessoa que tem fervor. Ela ama ouvir a repreensão,
Amém? Ela faz como o autor de Provérbios disse: você não seja sábio aos seus próprios olhos, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, essa é uma característica. Reconhecer que você precisa estar debaixo da cobertura espiritual de alguém. Tem que reconhecer isso. Pessoas que não reconhecem isso, andam de igreja em igreja, não se firmam em lugar nenhum. Quando chega numa igreja, fica ali por um tempo, é um doce, faz tudo. Mas depois logo bota as asinhas de fora. Ou então o ferrão, porque é um escorpião. Chega na igreja sendo a melhor pessoa, mas logo bota as asinhas de fora, as unhas de fora. Por quê? Porque tem um coração rebelde, porque está ali por um propósito errado. Mas uma pessoa fervorosa, ela aceita estar debaixo de uma liderança, ela aceita ser levantada, ela aceita ser corrigida, ela sabe que é o melhor para ela. Então ele está dizendo que é um primeiro aspecto. Qual é o segundo aspecto? Ele continua: e que tenhais em grande estima e amor, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre todos. Então, como é que a gente deve considerar essa pessoa que nos lidera? E não é só o pastor, não é só a esposa do pastor, mas aquela pessoa que nos lidera em alta estima e amor. Autoestima tem uma expressão que fala em grande cuidado. Então, uma pessoa fervorosa, ela não sai tesourando a sua liderança, ela não sai em rebelião contra a sua liderança, ela não coloca pessoas, ela não fica rindo na frente e esfaqueando por trás. Ela guarda a língua e preserva a sua liderança, porque, irmãos, o líder ele vai à frente, ele é como o escudo de quem vem atrás. Se você derruba o líder, você derruba quem está atrás. É burrice. Uma pessoa fervorosa não faz isso. Uma pessoa, irmãos, eu sempre desejei isso na minha vida, eu sempre fiz isso. Sempre procurei. Meu pastor, que já faleceu, meu primeiro pastor, o pastor Marcelino, um homem de Deus, morreu com quase 100 anos. Um homem íntegro, não havia ninguém que pudesse, não há ninguém que possa levantar um dedo contra aquele homem. A esposa dele, muitas vezes não podia estar na igreja porque tinha um problema de saúde. E a gente convivia muito com eles, eu era adolescente, com ele principalmente. Eu era adolescente, aquele homem nunca levantou uma mão, ou teve um olhar malicioso para as adolescentes ou os jovens daquela igreja. E ele morreu com honras. Não, ele não morreu de um ataque, ele não morreu de uma doença maligna. Aliás, toda doença é maligna. Mas ele simplesmente foi para casa como um passarinho, aos quase 100 anos de idade. E eu amava ouvir os conselhos daquele homem. Eu lembro que eu, bem recém-convertida, fui participar do louvor, porque logo que eu me converti, eu fui participar do louvor. Aí eu fui usar uma blusa, uma saia que era chamada aquela saia envelope, e a blusa era curta, e quando levantava a mão, mostrava a barriga, e lá veio o pastor Marcelino: ô Senhor. Aí veio para mim: Vera, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não use mais essa roupa para ministrar o louvor. Sabe, irmãos, eu não fiquei dizendo, este véi. Eu não fiquei, bicho rei, nada. Ele me constrangeu em amor. Eu fiquei com tanta vergonha dele, como se ele fosse o próprio Deus falando comigo. Gente, aquele olhar de amor e aquela repreensão, eu acatei no meu coração. Ei, você precisa baixar sua bolinha e acatar as correções no seu coração. Porque quando a gente não acata e demora a acatar, a gente sofre, sabia? Não tem sucesso nisso. E quando ele disse, e tantas outras coisas que ele disse. E no momento mais difícil da minha vida, quando minha mãe faleceu, lá estava o pastor Marcelino. Porque na hora que a gente é repreendido, a gente não quer o pastor. Mas na hora que a coisa pega, ô pastorzinho, vem fazer um negócio. Não pode ser assim. Então, o seu fervor não é medido pelo tanto que você ora em línguas. É medido também pelo tanto que você guarda a sua língua. Amém? Então, esse é o sinal de fervor. Esse é o sinal que você quer crescer. Diga, eu quero crescer. Eu vou crescer. Eu tenho fervor. Eu sou submisso. Se você não é, comece a ser hoje. Amém? Aí ele continua. Rogamo-vos também. Menino, isso é Paulo suplicando a igreja de Tessalônica. Rogar é clamar, é pedir, né? Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros. Admoestar é corrigir os desordeiros. Consolar os que têm pouco ânimo.
Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Primeiro ele colocou que uma pessoa fervorosa é uma pessoa que reconhece que precisa de alguém para corrigir a sua vida. Depois ele coloca que nós não podemos olhar as pessoas que estão fracas e desencorajadas e desencorajá-las mais ainda. Eu lembro que eu me congreguei um tempo da igreja e tinha um diácono e quando a pessoa aparecia na porta, passava muito tempo a pessoa sem ir para o culto e quando a pessoa chegava, o diácono recebia dizendo assim: eita, estava desviadinho, né? Estava desviadinho, né? Quando não, ele dizia: é turista. Gente, isso é jeito de receber uma pessoa. A gente não sabe como é que ela está, o que aconteceu, o que a levou a passar tanto tempo fora. Mas não é assim que a gente tem que tratar. Como é que tem que tratar? Uma pessoa fervorosa, ela faz o quê? Ela corrige os desordeiros, ela consola os que estão desanimados e ela sustenta os fracos. Ele diz: e sejais pacientes para com todos. Amém? Existe uma coisa chamada fruto do Espírito, que é paciência. Amém? E a Bíblia diz que o amor é paciente. E a Bíblia diz que Deus é amor. Eu te pergunto, onde é que está Deus? Na tua vida? Meu Deus, cadê Deus? Onde está Deus na tua vida? Coloca a mão aqui, ó, no meu coração. A Bíblia diz que o amor de Deus, coloca a mão no seu coração. O amor de Deus já foi derramado no seu coração. Ele não foi gotejado e não está pingando amor. Já foi, está aí, porque o próprio Deus, que é amor, habita dentro de você. Então é possível sim ser paciente com pessoas que são desordeiras, fracas, amém? Desencorajadas. Você que é fervoroso, gente, quem é fervoroso no espírito anima outras pessoas. Sabia? Mas vá atrás de uma pessoa crua. Ela olha, já desdenha, ela menospreza, ela não levanta, ela inverte o versículo. O versículo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas quem está no tutano, não é na carne, mas não é no tutano, ele faz assim, ó. O que é que ele faz? Ele chora porque alguém está alegre e ele fica alegre quando alguém está chorando. Misericórdia. Não é? Mas, irmãos, pessoas fervorosas, elas vão sempre ter uma alegria em levantar outras pessoas e não em derrubar pessoas. Sabe, esses dias eu estava participando de um podcast. E quando eu estava participando de um podcast, que vocês podem ver lá no YouTube, que é Mulheres com Jesus, está lá no YouTube. Eu participei desse YouTube com a mulher de Deus, chamada Rebeca Leal Bastos. E a gente estava lá naquele bate-papo. E enquanto eu estava conversando com ela, eu tive uma visão de uma amiga minha, que apresentou programa de televisão. E Deus me deu uma palavra para aquela mulher. E aí, esses dias eu liguei para ela e eu disse para ela a palavra que Deus tinha me dado. E na hora que eu estava falando aquilo, eu percebi a alegria no meu coração em estar motivando uma pessoa a desenvolver e a continuar a sua caminhada. Então, irmãos, eu sei também que na minha vida e do apóstolo Gilmar nós temos isso. Nós sabemos que a importância de levantar prédios, mas nós sabemos também a importância de levantar pessoas. Amém? O bispo Guta que fala assim: nós somos um ministério. Nós não somos um ministério que usa pessoas para levantar um ministério. Nós somos um ministério que é usado para levantar pessoas. Amém? Então, assim, na nossa vida, a gente gosta de levantar pessoas. Gosta de ver que tem um dom, que tem uma habilidade. Isso faz parte do nosso chamado. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que isso não é uma característica exclusiva de um apóstolo, de um pastor. Ele está falando entre irmãos. É uma carta para os Tessalonicenses. É uma carta para pessoas que se congregam na igreja de Tessalônica. E essa noite o Espírito está falando para a igreja Dunamis Campo Ubajara: sede fervorosos, animem uns aos outros, encorajem uns aos outros, levantem uns aos outros, promovam a vida dos outros, porque quando você promove a vida dos outros, Deus promove a tua vida. Aleluia! Pergunte ao pastor: pastor, o que é que precisa ser feito? Pastor, eu estou aqui para o que der e vier, pastor. Mas não seja aquele que some logo que aparece a primeira coisa, não. Pastor, é para levantar uma parede, é para limpar um chão, é para pregar na rua. O que é que precisa, pastor? Nesses últimos tempos, Deus não vai levantar preguiçosos. Deus não vai levantar pessoas que querem desanimar e retroceder. Deus vai pegar na mão e chamar para perto pessoas que têm um fervor, que amam a obra do Senhor. Amém? Então, pessoas fervorosas, elas levantam outras pessoas.
O invejoso, o ciumento, que são ciúme e inveja, são obras da carne. São tipos de pessoas que não querem ver ninguém em pé. Ei, irmãos, nós não desenvolvemos uma autoestima. Jesus te diz: eu te dou a estima do alto. O que é que significa isso? A pessoa que está do teu lado não é tua concorrente, não é teu concorrente. Aleluia. Sabe, irmãos, quando num corpo uma célula concorre contra a outra, aquilo é algo maligno. Eu estou falando de um corpo natural. A mesma coisa é no corpo, numa igreja, quando um compete com o outro, isso não é normal. Nós não estamos aqui para competir uns com os outros, quem canta melhor, quem toca melhor, quem filma melhor, quem recepciona melhor. Não, nós estamos aqui para promover, numa velocidade maior, mais intensa, aquilo que Deus vai fazer nessa região. Eu vou te dizer uma coisa, talvez você, porque quando a gente convive muito com o que é bom, ou não, quando você convive com algo que é ruim, se você não quer mudar aquele cenário, você se acostuma com aquilo que é ruim. Mas quando você se convive com a coisa que é boa, você também tem a tendência a se acostumar. Talvez você não tenha uma dimensão do que é essa igreja, de como ela está. Talvez você não esteja notando as mudanças, mas quem vem de fora percebe. O que é que eu percebo, Vera? Que o ar-condicionado novo chegou? Não. O que é que você percebe? Eu percebo que Deus está querendo fazer algo grande novo nessa cidade. Algo grande novo nessa região. Vocês não têm noção, gente, do que isso representa. O que essa igreja representa nessa cidade. O que essa igreja representa nessa região. E que você não está aqui por acaso. Você não é mais uma pecinha colocada num canto, não. Deus está aqui querendo te chamar e te convocar para uma vida de fervor, para uma vida animada, para uma vida de propósito e no propósito. Amém. Glória a Deus. E ele continua. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. Preste atenção, nunca pague mal por mal a ninguém. Alguém te fez mal, aí você vai lá e faz o mal. Pessoas fervorosas não agem assim. Mas, o que é que tem que fazer? Seguir o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Diga, eu tenho que fazer o bem a todos. Isso é característica de uma pessoa fervorosa. Ela nunca está em busca de se vingar. Eu vou me vingar. Ele me paga. Ela me paga. Ele vai ver. Vão me pagar pelo que disseram. Vão me pagar pelo que... Isso é carne. Mas uma pessoa que faz o bem, ela tem coragem. Irmãos, eu tive pessoas na minha vida que me fizeram muito mal mesmo. Mas hoje eu consigo me reencontrar com elas e rir. Eu não estou falando de conviver. Eu estou falando de me reencontrar sem doer. Manter o fervor, irmãos, é ver o outro que te fez o mal, sem você se doer. E sem você ficar, infeliz das costas oca. Um bicho rei desse. Uma bicha rei dessa. Não. Você simplesmente tem uma alegria. Uma alegria de ver. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Deixe sempre a melhor impressão de Deus em quem te reencontrar. Deixe sempre, eu fico sempre pensando, às vezes saía pessoas da igreja para ir para outro lugar, para ir para outra igreja, e a gente como pastor, como pessoas de liderança, fica triste, porque isso acontece algumas vezes, e puxa vida, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz? Aí você fica às vezes, nem quer falar com a pessoa, mas sabe, Deus me disse assim, não faça isso, porque um dia essa pessoa pode voltar, e ela quer até voltar, mas não volta porque você fechou a cara. Então Deus me tratou nisso. Então eu passei a me reencontrar com pessoas. E eu fazia a maior festa. Fulano, como é que você está? Que coisa boa. Como é que vai tua família? Olha que bênção. E hoje muitas voltaram para a igreja. Porque não encontraram em mim a retaliação. Deixe a melhor marca de Jesus que alguém pode dizer de você. Quebre a expectativa de que você vai ser uma decepção. Mas que você vai encontrar em você a alegria no Senhor profunda. Isso é característica de quem é fervoroso. Amém? Aí ele prossegue com outras coisas. Alegrai-vos quando der. Quando ele está dizendo que a gente tem que se alegrar? Sempre. Orai quando der. Não, orar sem cessar. Isso é característica de fervor. Versículo 18. Em tudo dai graças. A gente lê errado.
A gente lê por tudo dai graças. Essa preposição por aí significa por causa de tudo. Agora, essa preposição em significa na, dentro de. É diferente. Como é que você sabe, Vera? Eu sou professor de português, não conteste. Mas quando você diz dar graças por tudo, é diferente de dar graças em tudo. Porque quando eu dou graças por tudo, eu agradeço a Deus até pelo mal que me acontece. Como se Deus estivesse usando o mal para me promover, para me fortalecer, para me fazer crescer. Mas Ele não está dizendo que é para a gente dar graça por todo o mal ou bem que acontece na nossa vida. Ele está dizendo que dentro de qualquer situação, que a sua boca seja uma boca de gratidão ao Senhor. Amém? E Ele continua. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Que em todo tempo, com tudo ou com nada, sobrando ou faltando, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, onde estão as minhas mãos? Levantadas e a minha boca rendendo graças. Eu vou te dar 30 segundos para você fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Eu não tenho motivo para agradecer. Está respirando? Então pode agradecer pelo oxigênio. Mas abre a boca mesmo. Fica. Porque o povo no carnaval, minha amiga, só falta rasgar a goela. Não dê a Deus o menos que Ele merece. Te damos graças, Senhor, porque essa é uma característica do fervor do nosso coração, ser rendido em gratidão. Aleluia. E aí continua. Não extingais o Espírito Santo. Por acaso a gente pode fazer o Espírito Santo desaparecer? Claro que não. Ele, assim como Deus, tem uma característica da onipresença. Mas nós podemos viver uma vida sem fervor no Espírito, sem desejar mais as manifestações do Espírito Santo. Amém? Versículo 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Pessoas fervorosas e maduras espiritualmente, elas não engolem tudo que é tipo de profecia. Elas estão tão alinhadas com a voz de Deus e com a palavra, que elas sabem quando a profecia é de Deus ou não é. Então manter o fervor vai nos fazer seletivos quanto àquilo que nós ouvimos. Quantas pessoas casaram errado por causa de profecias erradas? Quantas pessoas deram seus bens porque um profeta disse que Deus estava querendo ser o tudo. E aí elas vieram com um coração tão honesto diante de Deus, mas era um pilantra que estava no altar, seduzindo como uma serpente, uma caninana, encantando o povo. E o povo, embriagado com a emoção, deu tudo. Mas era apenas a cobiça de um falso profeta. E para não sermos enganados pelos falsos profetas, temos que estar cheios do Espírito e da palavra. Amém? Eu ouvi um pastor dizendo, o castigo do falso crente é o falso profeta. E essa é a maior verdade que tem. O castigo. Por que um castigo? Porque o falso crente, ele escuta tudo sem discernimento nenhum. E ele acaba acatando e tendo as piores experiências da vida. Porque ele não era uma pessoa fervorosa. Ele só escutava aquilo que era conveniente para ele. Quanto sabe que profecias na Bíblia não tem a ver só com ganhar coisas, ter bens? Desconfie de todo profeta que só sabe dizer, eis que o Senhor te diz que tu vai ganhar uma casa, que tu vai... Ainda existem profetas que apontam pecados e dizem, tu precisa se consertar, macho. Porque quando Davi estava lá, todo sirilepe, pensando que tinha arrasado, mandando matar o marido de Batseba, e dizendo, pronto, agora a área está limpa, ela vai ser minha mulher. O profeta chegou até ele e disse que ele estava em pecado. Então, profecia não é só para alisar os nossos couros. Profecia é para apontar que você está errado também. Amém?
E a última coisa, examinai e retende o bem. Abstém-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus, para você ser uma pessoa fervorosa, você tem que ficar longe de tudo que parece ser mal e que é mal. Amém? Fique longe da pornografia. Fique longe de conversas cheias de duplo sentido. Fique longe de vídeos com piadas imorais. Seu ouvido é santo. Amém? Santifique sua boca. Não diga palavrão. Não ouça palavrão. Amém? Santifique-se. Fique longe de tudo que tem aparência do mal. Amém? Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, como você mantém a sua vida em fervor? Acatando a sua liderança, sendo uma pessoa que corrige, levanta e anima outras pessoas, não praticando o mal por mal, amém? Dando graças em toda e qualquer situação, amém? Orando sempre, estando alegre sempre, dando graças em tudo, não extingue, não apagando a voz do Espírito, examinando tudo e retendo o que é bom nas profecias, e deixando que Deus te santifique em todas as coisas. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo 1:6. Paulo aconselhando Timóteo: reavivas o dom que há em ti. Uma das vezes que eu cheguei aqui na igreja, eu ouvia muito o pastor Diego usando esse versículo. Reavives o dom que há em ti. Quantos receberam o dom de Deus aqui? Então ele está dizendo para você reavivar. O que é reavivar? Fazer vivo de novo. Amém? Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Tudo que nós fizermos, nós temos que envolver o fervor do nosso coração. Amém? Outro versículo, Salmo 69:9. O zelo da sua casa me consumiu. Tudo que envolve Deus e a sua casa consome a sua vida. Você tem que amar a casa do Senhor. Tudo que envolve Deus tem que estar envolvido a sua vida. Amém? Atos 18:25. Era fervoroso de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Quem é fervoroso ensina com precisão. O que sai da sua boca tem conhecimento com profundidade. Amém? E o último versículo, Romanos 12:11 diz: não sejais negligentes no zelo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando você estiver servindo ao Senhor, sejam fervorosos de espírito. Aleluia, aleluia. Eu quero que você fique de pé nessa hora.